Max Verstappen se colocou contra a realização de corridas sprint na Fórmula 1. Lewis Hamilton, por outro lado, é a favor. E é exatamente sobre elas que eu vim falar no meu vídeo de hoje. Muito bom dia, boa tarde, até boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Essa semana, num cenário diferente, aqui em São Paulo, para cobrir o GP de São Paulo em Interlagos. Mas no vídeo de hoje eu vim falar sobre as corridas sprint, que vai ter sua última realização nesse ano de 2022, justamente aqui em São Paulo, e como sempre vem dividindo opiniões dentro do paddock da categoria. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, curtirem o nosso conteúdo, tem muita coisa bacana para vocês acompanharem sobre todas as categorias do automobilismo. Sobre as corridas sprint, o assunto voltou à pauta recentemente quando Max Verstappen disse que é contra a realização de corridas sprint. Ele disse até mesmo que não é uma corrida, já que os pilotos evitam entrar em embates diretos dentro da pista com medo de sofrerem danos que podem, por um lado, gerar prejuízos financeiros para a equipe, e por outro lado, o principal talvez, que seja de se prejudicar na corrida do dia seguinte, que é a que vale de fato para o campeonato, porque apesar da sprint também distribuir pontos, a quantidade de pontos distribuídos pela corrida principal é substancialmente maior. Sem falar no fato de que os 10 melhores pontuam, ao contrário da sprint race. O Lewis Hamilton, por outro lado, foi num caminho diferente. Disse que ele é a favor das sprint races, disse que o formato tradicional da Fórmula 1 durou muito tempo e que ele viu com bons olhos uma mudança, mas fez um porém. Disse que a escolha das pistas tem que ser levando em consideração a capacidade do traçado de oferecer possibilidades de ultrapassagem aos pilotos. Então ele citou justamente o Brasil como uma boa opção, lembrando que no ano passado a Fórmula 1 realizou 3 sprint races em Itália, Inglaterra e aqui no Brasil. Para esse ano, os GPs, os circuitos de Monza e Silverstone foram retirados, as 3 sprint races passaram para Imola, Áustria e Brasil, e vai chegar agora, na verdade, nesse fim de semana, a realização da última corrida sprint de 2022. E eu vim falar um pouco aqui sobre elas, estender um pouco essa discussão para o que elas trazem de bom para a categoria e também para o que elas trazem de ruim, para equipes e pilotos principalmente. Falando primeiro da parte ruim, citada inclusive pelo Verstappen, os pilotos têm muita dificuldade de entrar em embate dentro da pista, disputarem posições como eles disputariam em uma corrida, justamente porque podem sofrer danos que vão prejudicar muito para a etapa do dia seguinte. Foi justamente um dos pontos que ele levantou, dizendo que a corrida não é uma corrida, já que os pilotos eles tentam ao máximo evitar toques que possam prejudicar no dia seguinte. Existe também o lado financeiro da situação. A Fórmula 1, como já se sabe, um assunto que entrou muito em pauta nas últimas semanas, na verdade, principalmente por causa da situação que a Red Bull viveu com o teto de gastos, que inclusive gerou uma punição da FIA. A Fórmula 1 vive o controle baseado no teto orçamentário e as equipes elas já estão fazendo uma grande contenção de gastos para poderem se enquadrar nos limites permitidos pela regra. E as corridas sprint, elas oferecem uma possibilidade a mais para que pilotos e carros se acidentem, é claro, e isso naturalmente gera mais custos para as equipes que já estão tentando cortar ao máximo possível. Então, tanto pilotos quanto equipes acabam saindo perdendo nesse cenário, já que, enfim, o risco de uma batida numa corrida de Fórmula 1 é sempre presente e isso pode gerar penalizações esportivas para o dia seguinte, já que o piloto pode ter que largar do fundo do grid e fazer uma corrida de recuperação, e também financeiras, pelo fato de que a equipe tem mais custo e precisa, enfim, consertar qualquer problema que o carro tenha e estar em condições para disputar a corrida no dia seguinte. Por outro lado, a novidade das corridas sprint surgiu na Fórmula 1 com o objetivo de melhorar o entretenimento. Simplesmente botar mais uma corrida no fim de semana, já que o público da Fórmula 1 vinha pedindo mais corridas durante um fim de semana, como é feito em algumas outras categorias, por exemplo, e o pedido foi acatado pela Fórmula 1, ela surgiu com a ideia das 3 corridas sprint no ano passado, manteve para 2022 e vale ressaltar que em 2023 a gente vai ter 6 corridas sprint ao longo da temporada. A Fórmula 1 vai dobrar o número, mas ainda não divulgou quais serão esses lugares.
Eu queria saber o que você acha sobre as corridas sprint na Fórmula 1. Vale a pena você colocar 2 corridas no mesmo fim de semana para gerar mais entretenimento para o público e talvez penalizar o lado esportivo? Tendo um piloto que largue na pole da corrida sprint, por exemplo, abandone ou sofra uma batida e aí perca todas essas posições que ele conquistou na classificação para a corrida do dia seguinte. Ou talvez vocês achem que sim, é uma experiência válida da Fórmula 1, já que, como eu disse, o final de semana tem mais uma corrida, a torcida ela faz um espetáculo à parte por todos os lugares que ela passa, principalmente aqui no Brasil, como a gente já está acostumado a ver. Então, por esse lado do entretenimento, a Fórmula 1, pensou em potencializar, né, essa vontade do público. Eu queria saber o que vocês acham. Vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês esperam da corrida sprint no Brasil e, principalmente, o que vocês acham desse formato. Se ele penaliza demais o lado esportivo ou se é realmente um formato válido para aumentar o show durante as etapas de Fórmula 1 e, consequentemente, é claro, o entretenimento do público. Meu nome é João Pedro Nascimento, eu vou ficando por aqui hoje e na semana que vem eu tô de volta. Valeu!